pessoal do segundo ano, estamos aqui com a nossa primeira aula virtual, aula de matemática. É um pouco mais complicado, mas é possível. Estou deixando aí um vídeo para vocês, explicando exercícios, explicando questões. Já peço desculpa pelas gafes que eu cometo, pelos erros, tropeços na língua, mas o importante é que está fazendo a demonstração para que vocês consigam resolver os exercícios. Primeira aula de matemática à distância, nós vamos iniciar com análise combinatória. Como o próprio nome já sugere, nós vamos analisar combinações. Posso afirmar que a análise combinatória é um conteúdo bem interessante porque nós vamos tratar de várias situações do nosso dia a dia. A análise é um conteúdo assim bem requisitado, acaba caindo muito em provas como Enem, vestibular, concurso. É um assunto bem interessante mesmo, porque é possível a gente analisar e resolver vários problemas que tem a ver com o nosso dia a dia. Por exemplo, se eu tenho 3 blusas e 2 calças, de quantas maneiras eu consigo combinar essas roupas? Quantos looks diferentes eu consigo formar? Nós estamos totalmente rodeados de combinações. Por exemplo, é senha de Wi-Fi, é senha para acessar o celular, é senha para entrar na plataforma, é código para entrar na turma, é muitos números, é muitas combinações por todas as partes. Combinação de letra, de número, de símbolo. E se você errar uma posição qualquer de uma combinação, ou errando a posição, ou errando um algarismo qualquer, ou símbolo, já vai dar uma combinação diferente. Por exemplo, quando você pede uma senha de Wi-Fi, se você errar um elemento da senha, ou pelo menos trocar a posição de um deles, você já não vai conseguir fazer a conexão na internet. Outro exemplo que eu posso citar, que aconteceu comigo recentemente, e acredito que com vocês também, foi na criação do Gmail. Eu tinha conta, mas eu não lembrava mais da senha, acabei tendo que criar uma nova conta. Quando eu fui criar a nova conta, na minha primeira tentativa, apareceu assim, usuário já cadastrado. Tente uma das opções abaixo, ou então eu poderia criar uma nova sugestão. Por que eu recebi aquela mensagem? Porque nas contas do Gmail, só pode existir uma conta de cada modo, não pode existir 2 contas iguais. Às vezes acontece também de eu receber a ligação errada. Eu acredito que isso acontece com todo mundo. Por que acontece de a gente estar recebendo ligações erradas? Os nossos números são os nossos contatos de telefone são combinações. É uma sequência de números. E se uma pessoa for ligar para alguém e discar um número qualquer errado, ou pelo menos trocar a posição, provavelmente vai cair no outro contato. E isso acontece da gente estar recebendo ligações erradas. A carteirinha de vocês, cada um tem o seu código. Eu posso também citar como exemplo, é bem interessante, cada brasileiro tem o seu número de inscrição, no caso o CPF. Hoje em dia, quando a criança nasce, que vai fazer o registro em cartório, já sai lá na certidão do nascimento, já sai com o número do CPF. E cada pessoa tem o seu registro que é único. Olha que no Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes. E cada um tem a sua inscrição de CPF que é único. É como um carro tem o seu chassi, tem a sua placa de documento, cada um é único. São muitas as combinações no nosso dia a dia. Vão pensando aí em outras, depois a gente conversa. Vocês podem estar citando, a gente vai interagir, vocês podem estar pensando em outros exemplos. E aí você diz, professora, como é que eu vou usar, onde é que entra a análise combinatória? Para que serve mesmo? Eu posso garantir para vocês que a análise combinatória vai nos ensinar a contar sem contar um a um. Ou seja, nós vamos aprender técnicas fáceis e rápidas para a gente realizar a contagem sem precisar fazer a contagem 1 a 1, 1, 2, 3, 4. A gente vai aprender maneiras diferenciadas de fazer contagem, então. Vamos aqui a uns exemplos para a gente entender melhor. Olha aqui a imagem. Eu tenho um cadeado. Esse cadeado tem aqui 3, como é que diz? 3 roscas, não é essa palavra, mas eu tenho para cada uma parte dessa aqui,
engrenagem dessa, não surgiu, vamos dizer, para cada engrenagem dessa, eu tenho que escolher um número. Primeira engrenagem, segunda engrenagem e terceira. Para cada uma, eu tenho quantas opções? Iniciar aqui do 0 e eu tenho até o algarismo 9. Então, eu tenho 10 opções para o primeira engrenagem, mais 10 para a segunda e mais 10 para a terceira. Então, fazendo essas combinações de números diferentes, quantas senhas diferentes eu consigo formar, eu poderia escolher para representar o segredo aqui, a senha desse cadeado. Não vou responder agora, mas pode ter certeza que a análise combinatória vai responder, e é de maneira simples. Vamos ver aqui outros exemplos que eu escolhi aqui. Achei interessante. Olha aqui é o modelo da nova placa, que temos agora atualmente, e quem for estar fazendo transferência já tem que usar essa nova placa. E como é a nova composição agora das placas? Antigamente era 3 letras e 4 números, agora na nossa composição, nova forma, são 3 letras, no caso aqui eu tenho, nesse caso aqui forma a palavra rio, aí vem um número mais uma letra e mais 2 números, é uma nova combinação diferente. Então vamos pensar o seguinte, quantas placas dá para fazer? Uma quantidade infinita, porque olha quantas opções eu tenho aqui para a primeira opção de letra. Quantas letras eu tenho no alfabeto? Então, é um conjunto assim bem amplo. Vamos ver aqui mais um exemplo. Quem não queria ganhar na Mega Sena, né? Olha um exemplo aqui, prêmio de... Quanto é isso mesmo? Nunca vi um dinheiro desse na vida, que eu não sei nem como é que lê. Nós temos o quê? 105 milhões. Já pensou ganhar um prêmio desse? Agora é fácil? É nada. Por quê? Porque exige combinação de números. E aí é muito difícil. E o que eu tenho mais aqui? Senha do solteiro e senha do casado. É assim mesmo que o pessoal faz? É o casado que quer, não é o casado certo, não. É o casado que quer aprontar, né? Qual senha que é mais difícil? É um humor, mas isso aqui é verdade, viu, gente? É verdade. Qual senha que é mais fácil de acertar? A senha do solteiro, que usou aqui uma combinação de menos pontos, ou a senha do casado? É lógico que é muito mais fácil a senha do solteiro, porque usou uma combinação bem mais simples. Usou apenas aqui, no caso aqui, 4 pontinhos para interligar. Agora aqui a senha do casado. Aqui você pode assistir 1000 vezes, não aprende. Por quê? Ele usou uma combinação enorme aqui, tem vários pontos interligados, então é muito mais difícil de acertar aqui a senha do casado, né? Então, na aula de hoje, nós vamos ver alguns exemplos usando o diagrama da árvore e o princípio multiplicativo. O diagrama da árvore, ele serve para fazer a demonstração dessas possibilidades. Já o princípio multiplicativo, a gente vai poder calcular quantas possibilidades existem de maneira prática. Como eu falei, a análise ela vem para facilitar e para ensinar a gente a contar de maneira prática. Então, como o próprio nome já sugere, o princípio multiplicativo, nós vamos usar a multiplicação e eu posso afirmar que é a base. Através do princípio multiplicativo, dá para resolver quase todos os problemas de análise combinatória. Primeiro exemplo, olha pessoal, essas atividades aqui todas são do livro didático, então vocês não vão precisar fazer anotações desses exemplos. Peguem uma caneta ou lápis e vão destacando aí as partes para vocês reverem depois. A referência é capítulo 2, página 44. Primeiro exemplo, uma escola oferece aos alunos 2 atividades extracurriculares, esporte e cultura. No caso do esporte, os alunos podem escolher entre o xadrez, o basquete ou atletismo. No caso da cultura, teatro ou então clube da literatura. Sabendo que cada aluno deve escolher uma modalidade de esporte e uma cultura, demonstre quantas possibilidades de escolha cada aluno terá. Análise combinatória não tem muito segredo. O segredo é compreender o problema.
Não tem cálculo, poucos cálculos, não tem muitas técnicas, mas o que nós vamos precisar exercitar? Nós vamos precisar fazer muitos exercícios para que vocês exercitem e treinem a questão da leitura e da compreensão, porque é muito mais leitura, compreensão e interpretação do que cálculo. Então, aqui no exemplo, demonstre, lá pediu para fazer a demonstração, a exposição de todas as possibilidades possíveis. Então, a escola oferece 2 tipos de atividades extracurricular, esporte ou cultura. Se escolher dentro do esporte, o aluno pode optar por xadrez, basquete, letra B, ou atletismo, letra A. E dentro da cultura, ele pode escolher entre o teatro ou a literatura. Então, vamos fazer a demonstração. A análise combinatória, a gente também ensina, além de contar, ela ensina a você fazer essa demonstração de forma organizada. Então, vamos lá. Primeiro aqui, vamos fazer aqui em ordem. Se o aluno escolheu o xadrez, ele pode optar por xadrez e tem que escolher a atividade de cultura, que pode ser o quê? Pode ser o teatro. Ou então pode ainda ser o xadrez e... Aqui teatro, letra T, né? Ou então o xadrez e a literatura. Então, só considerando aqui que ele escolheu o xadrez como esporte, ele tem quantas opções aqui? 2, não é isso? Se ele escolher a outra modalidade de esporte, que é o basquete aqui, nós temos aqui como segunda opção, ele pode escolher basquete e teatro, ou então ele pode escolher o basquete e a literatura, que gera aqui mais 2 opções. Ele ainda pode escolher como esporte o atletismo, né? Se ele escolher o atletismo, ele tem que escolher uma das opções de cultura, pode ser atletismo e teatro, ou então o atletismo e a literatura, que são mais 2 opções. No total aqui, fizemos as demonstrações e temos aqui um total de 6 possibilidades diferentes. Exemplo 2. O professor lançou um desafio aos seus alunos. Deveriam determinar a quantidade máxima de tentativas possíveis para acertar a senha do celular. Ele deu uma dica. A senha era formada por 4 algarismos do número 1987. Então, quantas senhas dá para formar? Sendo que a senha tem 4 dígitos, como ela tem 4 dígitos, 4 números no caso a senha, nós não vamos demonstrar todas essas possibilidades.